A Aline vai estar falando agora conosco sobre o meio acadêmico e o mercado de trabalho, que é um outro tema que toda hora a gente vê discussões nas comunidades, das pessoas debatendo sobre esse tema, e também aquela própria regulamentação da área de TI, que tem uma série de... acaba entrando nessa área. Então, gente, palmas, a Aline vai estar falando sobre um tema muito relevante para a gente. Boa tarde, pessoal. Então, como o Neto já anunciou aqui, vou falar dessa mistura de área acadêmica e mercado de trabalho, se é possível unir os dois, se um influencia no outro mesmo, ou se é possível eu ser super bem-sucedido só sendo autodidata, sem nada de estudo formal. Então, a gente vai discutir um pouco isso, vendo todas essas questões de uma forma bem neutra, assim, mas, claro, eu vou passar um pouco do meu perfil para vocês, para até explicar de que ponto que eu estou falando, né? Qual é a visão que eu tenho. Então, para me apresentar um pouquinho, eu sou de Passo Fundo, e, embora o sotaque ainda permaneça, eu estou há 10 anos aqui em Porto Alegre. A minha formação é interdisciplinar, então eu sou bacharel em ciência da computação, mas optei por fazer um mestrado na área de comunicação e informação, na linha de pesquisa de tecnologia, porque eu queria trabalhar com parte de internet, redes sociais, sistemas colaborativos, e eu encontrei na parte de comunicação e informação uma vivência mais adequada para o que eu esperava. Então, foi uma escolha direcionada para a minha carreira. Atualmente, eu sou coordenadora do Tecnólogo em Sistemas para a Internet na Faculdade Senac, e também sou professora nos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, e participo de projetos de pesquisa de inovação e tecnologia. Sempre gostei de tecnologia, comunicação e informação. É o que eu, desde sempre, estudei e quero continuar estudando, essa junção entre todas essas áreas. Trabalho como consultora em alguns projetos digitais, questão de desenvolvimento web, então as disciplinas que eu ministro, a maioria são focadas em desenvolvimento web, front-end, back-end. Já dei aula de Java Desktop, já dei aula de várias coisas, mas atualmente eu estou mais focada nas áreas que eu gosto mesmo. E também atuo como consultora em alguns projetos. Então, acabo me aproximando do mercado um pouco nessas consultorias. Então, toda essa apresentação é só para falar que eu tenho uma formação acadêmica, atuo na área acadêmica, mas também já trabalhei muitos anos no mercado e estou sempre tentando estar próximo ao mercado. E por isso que eu vejo essas possibilidades de convergência entre as áreas, que muitas pessoas acabam dissociando demais. Então, a pergunta é, por que falar de um assunto desses num evento de tecnologia e comunicação digital? Até agora, a gente teve ótimas palestras aqui, mais técnicas, e aí, de repente, vem alguém aqui para falar de uma coisa um pouco mais de carreira, de área acadêmica, justamente porque é legal que a gente que já atua na área ou que ingressou na área, enfim, a gente vai ver o perfil aqui do pessoal depois, pense também que tudo que a gente faz em relação ao nosso planejamento de carreira passa por questões técnicas, mas também por questões de competências humanas que a gente tem que desenvolver. E que, muitas vezes, uma formação uma educação mais formal, né, um ensino mais formal, pode te proporcionar coisas que aprender por si só, no autodidatismo, talvez não proporcione. Então, queria só saber aqui, basicamente, quem já é formado em alguma graduação? Qualquer nível. Qualquer curso, na verdade. Legal. Quem tem uma pós-graduação? Pode ser mestrado, especialização? Tá. E quem não ergueu a mão não está fazendo graduação? Tem alguém que está fazendo graduação atualmente? Ah, que bom. Então tá. E curso técnico? Quem já tem um curso técnico? Legal. Então, agora já entendi mais ou menos para quem que eu estou falando também. Essa era uma das questões que eu queria verificar, até porque aqui eu vou falar sobre os vários níveis de ensino e para que lado eles levam a gente dentro de uma carreira. Basicamente, nessa minha vida de professora e quando eu era estudante também, várias vezes eu mesma já falei
já pensei coisas a respeito dessa questão da área acadêmica e ouço muitas coisas. Então, algumas das coisas que a gente ouve em sala de aula, assim, faculdade serve para nada, já ouvi várias vezes. Aprendi nada na faculdade, para aqueles que saíram da faculdade. Então, pensem, vocês podem ser as pessoas também que acham isso. E aí nós vamos conversar aqui, vamos bater um papo. Estou aqui só pelo diploma, isso a gente ouve bastante, dói o coração. E ficam só enchendo linguiça. Adoro quando falam isso, assim, uma valorização maravilhosa do professor. Aí, basicamente, o professor fica assim, muito chateado. Fica triste. Mas a gente segue porque nós gostamos muito do que a gente faz e acredita que tem um porquê. Então, o senso comum, genérico, assim, digamos assim, é que a área acadêmica é mais teórica, então a gente vai focar na teoria, é muito focada na expectativa de um mercado maravilhoso, onde todo mundo tem oportunidades e tudo mais, e um ritmo mais lento. Versus, né, sempre em contraponto, ao mercado de trabalho, que é focado na prática, que é a realidade em si, e que tem um ritmo mais rápido. Aí, fazendo essa polarização, que está tão na moda, né, essa dicotomia tão grande, acaba que esse senso comum atrapalha um pouco, muitas vezes, a visão de quem quer fazer uma formação. Porque daí vê vários dos seus amigos que acharam que conseguiram chegar num ponto bom da carreira sem formação há muitos anos atrás, quando realmente uma formação na nossa área talvez não fizesse tanta diferença. Ou então eles veem aquelas pessoas super famosas, né? Mark Zuckerberg, Bill Gates. Mas eles largaram a faculdade. E aí, essas coisas atrapalham um pouco, porque a gente tem que ser mais racional, né? Essas são exceções, com certeza. Basicamente, o que eu quero perguntar para vocês aqui é, será que uma área é tão distante da outra mesmo? A gente consegue fazer várias associações somando essas duas áreas. A gente tem a questão de trabalho em equipe, que é super valorizado no mercado de trabalho e que cada vez mais os métodos de ensino na área acadêmica têm valorizado um trabalho de equipe que não é aquele trabalho onde eu combino com o colega para ele fazer o trabalho para mim e colocar meu nome. Não é esse. É um processo sistematizado, onde tem tarefas, onde tem papéis, onde tem equipes. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Resiliência. É bem importante, tanto na área acadêmica, ali, fazendo uma graduação, porque, de repente, tu vai reprovar, tu vai ter que fazer aquela disciplina toda de novo, e assim vai, né? Vai ter que passar noites estudando, TCC. E, no mercado, obviamente que isso acontece. Muitas vezes, tu vai se empenhar muito por um trabalho e não vai ser bem reconhecido quanto deveria. Então, podem acontecer coisas desse tipo. Senso crítico. Na faculdade ou na área acadêmica, a gente acaba desenvolvendo bastante o senso crítico, porque justamente por causa dessa história do ritmo ser um pouco mais lento, a gente consegue raciocinar um pouco sobre as coisas que a gente está fazendo num ambiente mais seguro, num lugar onde é possível a gente falhar sem ser demitido, sem queimar o nosso filme, sem acabar com a nossa reputação. No máximo, tu vai ter que repetir uma disciplina, ou tu vai pegar meio mal com o professor e vai ter que se redimir. Então, essas coisas, assim, é um ambiente seguro para estimular essa visão desse senso crítico. Comunicação e clareza de expressão. Pelo menos na faculdade que eu dou aula, a gente faz muitas atividades onde os alunos têm que apresentar os trabalhos, desde lá do primeiro semestre. Isso num estímulo de, também num ambiente seguro, começar a trabalhar essa questão da comunicação. Porque o nosso perfil de profissional da TI mudou de uns anos para cá, né? Antes a gente podia ser super introvertido, aquele estereótipo do nerd que fica lá numa salinha escura programando e não olha para ninguém, não conversa com ninguém. Hoje, com os métodos ágeis e tudo mais, a gente tem que participar das reuniões, a gente tem que se comunicar. E quem não tem essas habilidades de comunicação e clareza acaba ficando meio à margem. Sistematização e aprofundamento das informações. Acontece muito. Eu dou aula de desenvolvimento de interfaces web. É uma disciplina introdutória do primeiro semestre de Sistemas para a Internet, que é HTML5, CSS3 e JavaScript. Básico, né? Então,
obviamente, alguns alunos já chegam com uma boa base sobre HTML5, sobre CSS3, que aprenderam na internet, no Alura, em qualquer outra situação, ou até no seu próprio mercado de trabalho mesmo. Porém, quando a gente começa a ver, por exemplo, algumas boas práticas, algumas questões, por exemplo, um exemplo básico de CSS3, que toda vez que eu dou essa disciplina, que eu dou esse conteúdo, o pessoal fala, mas eu não uso, que são seletores complexos. Quem trabalha com CSS3 aí, sabe? É uma coisa que, às vezes, o pessoal nem sabia que existia. Então, parar para sistematizar aquela informação é uma boa oportunidade que a faculdade vai te proporcionar. Então, eu já sei muita coisa e tal, mas, de repente, tu vai sentar e pensar o porquê daquelas coisas. Porque, quando a gente está aprendendo por conta, a gente aprende por demanda. Então, eu preciso de tal coisa, eu vou lá no Stack Overflow, aprendo e volto, vou na documentação, aprendo e volto. Quando a gente vai parar para sistematizar isso, pode ser bem interessante, podem ter descobertas muito interessantes. Flexibilidade e adaptação. Isso, na faculdade, é muito necessário. Tu vai lidar com professores com perfis diferentes, vai entender lá um pouco a vibe dos professores. Tu vai trabalhar com colegas diferentes, né? E com conteúdos muito diferentes que vão exigir que tu tenha uma flexibilidade que vai te ajudando depois no mercado. Solução de problemas é o que mais a gente faz na nossa vida de mercado, e as faculdades têm cada vez mais entendido que, mais do que passar informação, é fazer o aluno raciocinar em cima daquilo e descobrir, é o aprender a aprender, né? O nosso papel de professor é muito mais ensinar como o aluno aprender por conta própria, buscar aquela informação, e não dar de mão beijada ou fazer decorar alguma coisa. Então, esse alinhamento tem acontecido. Gerenciamento de atividades, porque o que eu mais ouço é eu trabalhei a semana toda, ainda tem que fazer a atividade que tu deu para fazer, essas coisas todas. Então, tem que gerenciar as atividades mesmo. Trello é ótimo para isso, né? Fica a dica. Eu sou apaixonada pelo Trello. Escrita é importante. Pelo menos lá na época do TCC, vocês vão ser, as pessoas que já fizeram graduação sabem, vai ser exigido que pelo menos tu tenha uma escrita adequada que possa passar por uma banca. E nessa, tu vai também desenvolver essas habilidades de escrita que são muito importantes para o mercado também. Escrever com erros de português um e-mail para o teu chefe, com certeza, não é algo que pega bem, né? E raciocínio lógico, que na nossa área a gente estimula desde lá do início, e que numa faculdade tu consegue trabalhar efetivamente com isso. Então tá, falei aqui de vários aspectos legais, obviamente que vamos começar falando dos aspectos positivos, mas a gente sabe que, sim, existem várias questões a serem discutidas em relação a essa aproximação necessária entre o mundo acadêmico e o mercado. O networking é uma das coisas mais relevantes que a gente tem e mais parecidas que a gente vai ter entre a área acadêmica e o mercado de trabalho. Eu estou há 7 anos na instituição que eu trabalho, e a quantidade de pessoas que eu conheci e que eu vi se conhecendo e que trabalham hoje em dia juntas e que fazem grandes projetos juntos é muito interessante. Então, assim, a pessoa pode até dizer que a faculdade não serviu para nada, digamos assim, mas se ela raciocinar e pensar bem, serviu para fazer contatos, amigos, às vezes até casamento sai, né, das faculdades, mas os contatos que você faz podem te trazer coisas muito interessantes para o mercado depois. Porque é uma possibilidade ali de um ambiente agradável, muitas vezes, e mais seguro, sem muita competitividade, coisa que no mercado de trabalho tem um pouco mais, então fica mais adequado. E aí, qual formação escolher, então? Se a pessoa está na dúvida, alguns de vocês talvez não tenham feito nenhuma formação ainda e pensem assim, não quero saber, tá? Mas abram o seu coração. Tá? Então, os cursos técnicos, eles muitas vezes são a porta de entrada para as pessoas entrarem no mercado de uma forma um pouco mais rápida. Então, existem algumas pessoas que fazem os cursos técnicos junto com o ensino médio, que é muito legal, algumas têm essas possibilidades. Algumas fazem após o ensino médio, então a gente tem uma série de locais gratuitos ou pagos para fazer.
E tenha também a formação inicial e continuada, que é uma formação um pouco mais curta, que também tem um grau técnico. Esses cursos eles vão ser mais focados no operacional. Então, aprender a fazer alguma coisa. Então, técnico em informática é o mais clássico de todos, né? Eu acabei não tendo a oportunidade de fazer o técnico, que lá no interior não tinha muitas opções de curso técnico. Mas todas as pessoas que chegam numa graduação vindas de um curso técnico já vêm um pouco mais preparadas. Então, porque a parte operacional já foi atendida. Mas, para a gente trabalhar numa visão um pouco mais analítica e estratégica, né, não só operacional, saber o que eu estou fazendo, raciocinar em cima daquilo, os cursos de graduação são mais indicados. Então, o bacharelado e a licenciatura eles são muito associados à vida acadêmica, embora quem faz um bacharelado pode tranquilamente trabalhar no mercado, tranquilamente, né? O tecnólogo ele é mais associado a um mercado. O tecnólogo ele tem uma duração menor e ele é mais focado nos conteúdos mais práticos que vão ser mais utilizados no mercado. É sempre legal lembrar, né, que, seja qual for o nível de graduação, todos eles vão permitir que você faça uma pós-graduação depois. Existe, às vezes, uma falta de entendimento de que talvez o tecnólogo não permita que eu vou fazer um mestrado depois, ou se eu fiz um bacharelado, eu vou ter que ir para a área acadêmica, não vou poder trabalhar no mercado. Não existe esse impeditivo. Tá? E a licenciatura é mais focada, então, para quem quer ser professor, em geral, de ensino fundamental e médio. Né? Aí nós temos as pós-graduações, lato sensu e stricto sensu. Essa divisão acaba ficando um pouco confusa para algumas pessoas também, porque algumas pessoas não entendem muito bem. Cursos de especialização, popularmente, são chamados de pós, simplesmente pós. Mas, na verdade, mestrado, doutorado, especialização, MBA, são todos cursos de pós-graduação. Então, a especialização é aprofundar um assunto que você escolheu ali, a gente tem vários assuntos cada vez mais interessantes, cada vez cursos de pós-graduação se focando em assuntos mais relevantes e atuais. E o MBA também é um curso de especialização, só que ele tem ele é um pouco mais voltado para pessoas um pouco mais experientes e associado um pouco mais a práticas corporativas. E aí uma das confusões que existe é achar que o MBA é um mestrado. Não é. São duas coisas diferentes. Né? E aí a gente tem a parte do mestrado, que atualmente nós temos o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, o que é muito legal, porque aproxima pessoas que talvez não querem seguir uma carreira acadêmica, mas fazer uma formação mais continuada. O mestrado acadêmico, ele com certeza é para quem está interessado em ser professor, em atuar como pesquisador, embora isso também não seja impeditivo de trabalhar no mercado. E o mestrado profissional vai ser mais para quem quer trabalhar também com pesquisa e ensino, mas que tem um viés um pouco mais profissional, um pouco mais aplicado. Isso pede um pouco mais de maturidade profissional até para tu conseguir aplicar o que tu vai ver no mestrado. E o doutorado é a sequência lógica para quem quer uma carreira acadêmica. Depois de fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, embora existam algumas instituições que já aceitem alunos diretamente da graduação para o doutorado, se aquele aluno provar que ele é espetacular e fez iniciação científica, essas outras coisas. E uma coisa bem recente que apareceu agora, em março desse ano, que o MEC aprovou o doutorado profissional também. Então, daqui a pouco vai começar a aparecer nas instituições doutorado acadêmico e doutorado profissional. Isso mostra como a área acadêmica está se interessando em se aproximar cada vez mais do mercado profissional, para que a gente não tenha tanto essa dicotomia, essa polarização entre as áreas. E também temos outras possibilidades, que não são efetivamente do ensino formal, mas que são muito importantes para a nossa área, que são as certificações. Alguém tem certificação aqui? São ótimas qualificações, valorizam muito um currículo, e elas, quando são agrupadas com uma formação
mais formal, uma graduação, sempre fica muito bem visto. E os cursos livres, que são aqueles cursos de curta duração, que é sempre bom a gente estar se atualizando, né? Então, fazer esses cursos para além do que vocês já estudam formalmente é bem interessante. Daí eu falei de tudo isso, né, da questão dessas diferenças, e acho que dá para perceber que a gente tem algumas aproximações acontecendo. E o mercado de TI ele tem mudado de uns anos para cá. Antes se valorizava muito a questão técnica, então você ter um currículo muito bom, tecnicamente, fazia com que você pudesse entrar muito fácil numa empresa, porém, muitas vezes você não permanecia nessa empresa, justamente pelas suas competências que não são as competências técnicas, as competências humanas. Então, não adianta ser um ótimo programador e não ser uma pessoa que consegue trabalhar bem em equipe e conviver na equipe. Então, eu sempre, nas minhas aulas de projeto de desenvolvimento, na graduação, eu coloco um slidezinho com o MacGyver. Todo mundo conhece o MacGyver? Né? Não sei que essa referência tem ficado um pouco defasada à medida que as turmas estão ficando mais jovens. E aí... Mas agora saiu o novo MacGyver, né, em 2016, então agora está atualizado. E eu sempre tento fazer uma mini justiça com o MacGyver, porque o que vocês pensam quando se fala do MacGyver? Jeitinho, gambiarra, é isso que eu ouço sempre nas aulas. Mas o que eu quero trazer da visão do MacGyver? O MacGyver era um cara que ele tinha conhecimentos muito grandes sobre várias áreas. E ele conseguia, com aquele conhecimento de várias áreas, fazer conexões naqueles conhecimentos e resolver um problema. Não, a gente sempre fica achando que é gambiarra, que é jeitinho, mas com o que ele tinha e com os conhecimentos que ele adquiriu ao longo da vida ali dele, fictícia, enfim, mas né, dentro do contexto, ele conseguia resolver problemas. Então, ao meu ver, o que o mercado quer hoje em dia é isso, que você tenha conhecimentos diversos, que você traga a sua experiência, mas traga também alguma coisa do ensino mais formal, do que você sistematizou, e aplique na resolução de problemas. Então, basicamente, nessa área de tecnologia da informação tão competitiva, que muda o tempo todo, super dinâmica, hoje em dia, ser e saber é a junção principal. É importante ter um equilíbrio entre as competências humanas e as competências técnicas. Tem um estudioso que é CEO da IDEO, que é o Tim Brown. Ele tem vários livros sobre design thinking. E ele estabeleceu que, na empresa dele, ele gostaria de contratar só pessoas nesse perfil que ele chamou de T-shaped people. Já ouviram falar? Algumas pessoas já ouviram. Quem foi meu aluno já ouviu, que eu uso isso muito na aula. Que é, então, um perfil em T, quer dizer que eu tenho uma profundidade de conhecimentos, eu sou especialista em algumas áreas, porque também não adianta tirar para todos os lados. Eu sei um pouquinho de cada coisa e aí não sabe praticamente nada, né? Então, eu escolho áreas em que é importante eu me aprofundar, em que eu realmente acredito que sou especialista, mas eu tenho uma abrangência maior também de áreas em que eu posso transitar, que eu tenho interesses, que eu busco conhecimento, que eu tenho uma inteligência social que pode conversar com pessoas de perfis diferentes. Então, aquela velha disputa entre os analistas, os programadores, os designers, isso não pode mais existir hoje. Nessas equipes tão transversais, tão horizontais, se começa a ter esse tipo de mimimi, essa disputa, acaba que a coisa não anda. A gente não consegue mais trabalhar tão dissociado. Então, o perfil de super especialista, que há uns anos atrás era super requisitado, hoje em dia já não representa mais algo que seja que se destaque, né? E vocês vão perceber, não sei que empresas vocês trabalham, enfim, mas existem muitas empresas legais que têm investido em perfis diferentes trabalhando na mesma equipe. Né? Então, eu não tenho o setor de design, o setor de análise, o setor. Eu tenho equipes que trabalham em conjunto.
Eu falei das maravilhas, das alegrias, mas eu tenho consciência, todos nós da área acadêmica, que estamos mais na área acadêmica, temos a consciência de que ainda existe todo um processo a ser feito para existir essa união. Por isso que no título eu coloquei assim, uma união possível. Eu também questiono isso, eu também busco essa situação. Eu tenho como falar da minha experiência, né? Então, na experiência, no local que eu trabalho, nos cursos que eu trabalho, não só eu, obviamente, mas todos os professores, coordenadores, a gente tem uma ideia de sempre manter o quadro docente muito atualizado. Então, a gente tem uma mescla muito boa entre pessoas que são da área acadêmica, que são professores de carreira e que aí estão dedicados mesmo a 24 horas por dia lá na batalha, e tem professores que atuam no mercado e ministram disciplinas também. Então, a gente consegue ter um equilíbrio muito bom dessa troca, né? A gente tem muitos professores e tem um equilíbrio bem legal nisso, trocas entre os professores e trocas com os alunos. Então, os alunos têm a possibilidade de, inclusive, interagir com perfis diferentes de professores. Existe alguma resistência de algumas instituições quanto a mudar os métodos de ensino para aproximar eles mais do mercado, para não ficar tanto numa teoria fictícia. Existe isso, mas é algo que a gente percebe que está cada vez mais mudando. Isso muito por questão dos professores mesmo terem essa proatividade. Burocracias desnecessárias, existem coisas que às vezes a gente quer fazer, e aí as instituições podem vir a não aceitar. Não é o caso da minha, mas lá a gente consegue fazer quase tudo que a gente quer, de coisas diferentes, mas existem algumas instituições que realmente são um pouco mais fechadas. E esse distanciamento que sempre foi muito divulgado e que virou um senso comum, essa ruptura ainda está num processo. E eu não vejo quando isso vai acontecer de haver essa ruptura desse senso comum assim, de fato. Mas a gente está caminhando para isso. O que nós temos de possibilidades para deixar essa área mais alinhada? A gente trabalhar com projetos, a gente trabalha muito dentro da área de TI com projetos, então, projetos é algo que é muito mais próximo da realidade de mercado do que uma prova ou uma tarefa manual que vocês têm que ler alguma coisa e resumir. Enfim, então, a gente trabalha muito em processos de projetos, né? Um desenvolvimento de projetos, usando técnicas como aprendizagem baseada em projetos e avaliação por competências. Porque avaliar por nota não é assim que a gente vai ser avaliado no mercado. No mercado, o chefe de vocês não vai dar nota 10, nota 5, e daí faz uma média, está de boas. Não é assim, né? No mercado, a gente é avaliado por competências que a gente tem, e aí, então, a gente está trazendo isso para a área acadêmica também. Avaliar por competências. Então, existem uma série de competências associadas a cada disciplina e, se a pessoa atinge essas competências, ela está apta a seguir adiante. As possibilidades também da questão da área acadêmica é justamente essa validação das ideias. Então, a gente tem muito espaço para fazer projetos onde não sabe muito bem se vai dar certo essa ideia, então valida ela dentro da aula, valida ela dentro da faculdade ou dentro da pós-graduação. Autogestão, muito importante, cada vez mais os alunos têm mais autonomia para fazer as suas atividades. Os professores são muito mais orientadores do processo do que impõem alguma coisa, ou do que... por exemplo, na minha disciplina, as 4 primeiras aulas eu falo. Depois, é sempre uma troca de ideias ali em cada uma das equipes, uma das disciplinas que eu trabalho, né? Então, é muito mais um aprendizado pela experiência do que uma questão transmissiva de informação. É aquilo que eu falei, né? O aprender a aprender. É o que todos os pedagogos, os filósofos e o pessoal da área de educação fala que é a tendência e que é o que acontece no mercado, né? No mercado, se eu não sei algo, eu vou ter que dar um jeito de saber. Então, a graduação está se aproximando disso, meio acadêmico. E as oportunidades também para quem quer ingressar, tem os estágios, os trainees, o networking, tem possibilidades de pesquisa e extensão, que às vezes são a primeira oportunidade que uma pessoa mais jovem, sem experiência, pode ter, né?
tem um pessoal ali que está participando de projetos de pesquisa agora. Eu ingressei na área em projetos de pesquisa porque não tinha experiência nenhuma, e aí, toda vez que eu ia me candidatar para uma vaga, diziam que tinha que ter experiência. Aí é complicado, né? Quem nunca passou por isso? E, se nada disso convenceu, tá? Tem a questão financeira também, que essa é... Eu acabo não focando muito nisso, porque acho que a questão financeira é sempre consequência das coisas que a gente faz, né? Mas pesquisas mostram que os salários aumentam muito com uma graduação, até 50% em relação a quem não tem graduação. E uma pós-graduação aumenta mais ainda. Na nossa área, têm sido bem valorizadas, tá? Porque se a pessoa tem 2 currículos muito próximos e um fez graduação, o outro não, possivelmente quem fez graduação vai se destacar mais. E aí tem um mito que eu queria falar para vocês, o mito do desistente bem-sucedido, que são essas pessoas que a gente acha que são super bem-sucedidas, acha não, tem certeza, né, porque esses aqui são mesmo, só que algumas coisas passam meio em branco, porque, na verdade, o Mark Zuckerberg ele começou o Facebook, o que é o Facebook hoje em dia, na faculdade. O Steve Jobs conheceu o Oz, parceiro dele, que foi o mentor tecnológico da coisa, fazendo um estágio de verão na HP, graças à faculdade que ele tinha iniciado, e logo largou, enfim, mas tinha iniciado. E o Bill Gates conheceu o Steve Ballmer na graduação também. Ou seja, na pior das hipóteses, esses caras não terminaram a graduação, mas fizeram as parcerias que deram o impulso que eles precisavam, porque a gente sabe que não foram só eles os responsáveis, né? Que os parceiros deles foram muito responsáveis também. Então, são parcerias para a vida toda, que podem gerar bons projetos e dinheiro. E também tem essa aqui, que é bom, enfim, não quero focar muito nisso, mas é bom, né? Tem essa questão também, assim, muito recente, né? Fica a dica. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é que, mais importante do que a formação acadêmica em si, é como vocês vão viver essa formação acadêmica e o que vocês vão fazer com esse conhecimento que foi adquirido. Tá? E obrigada. Estou para trocar ideias.